Bom, gente, sem perder tempo, eu já vou saudar aqui o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda do outro lado da tela. Com muita alegria, eu cumprimento o ex-governador e ex-senador pelo Paraná, Roberto Requião. Senador Roberto Requião, bom dia. Bom dia, Anderson. Senador, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Conversamos há relativamente pouco tempo no programa, mas se faz necessário mais um papo por conta dos últimos acontecimentos aí esses dias. Mas antes de a gente falar sobre a sua situação, senador, eu queria tratar um pouco do cenário da política nacional em geral, porque o clima lá em Brasília anda fervendo esses últimos dias, com o governo Lula tentando baixar a temperatura nessa relação com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, irritado com a articulação política do Palácio Planalto. O presidente da República reuniu lá os seus articuladores na última semana, depois que o Lira achincalhou o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, a fim de acertar os ponteiros aí nessa relação com o Congresso. O fato, Requião, é que o governo tem votações importantíssimas para encarar no parlamento ao longo desses próximos dias, como essa PEC do quinquênio, que turbina os ganhos aí dos juízes pelo país e é vista como potencial de quebrar o país, caso seja aprovado. Requião, essa pressão que a gente tem visto aí se ampliar seria resultado de uma falta de combatividade do governo federal no Congresso, uma postura mais recuada do presidente Lula? Eu queria a tua avaliação para o que leva a esse momento aí de turbulência, digamos assim, na relação entre o Executivo e o Legislativo, por favor. Anderson, a meu ver, isso tudo se deve à ausência de uma proposta para o Brasil. Uma proposta econômica, uma proposta social clara. O que eu vejo é que o nosso governo está consolidando o liberalismo econômico. E as medidas propostas não transformam em nada o país. Nós estamos com uma frente, a frente da esperança, que para mim se transforma na frente da desesperança, que age como uma frente de centro-direita. Então, a ausência de uma proposta nacional ocasiona isso tudo. O Congresso reagiu lá atrás com a emenda obrigatória, a emenda impositiva. Por quê, Anderson? Porque o governo só liberava emenda para as pessoas ligadas ao governo, ligadas ao esquema partidário. Então, como isso acontecia, eles inventaram a emenda impositiva e depois o Bolsonaro ampliou isso. Mas isso tudo é por uma falta de uma proposta de desenvolvimento nacional. O mundo inteiro trabalha com o desenvolvimentismo. Os Estados Unidos emitiu $1 trilhão para estimular a geração de empregos e o crescimento tecnológico. A China faz a mesma coisa, 70 países fazem a mesma coisa. E aqui nós estamos com a mesma proposta do presidente Guedes, porque o Bolsonaro nunca foi presidente de nada, era uma espécie de relações públicas porra louca da direita. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Dá uma olhada na política do nosso amigo Haddad. É a política do Guedes, sem tirar nem pôr. Tanto que o Guedes elogia e não critica o que se está fazendo. Vou te dar um exemplo concreto de como eu vejo isso. Petrobras. É um horror a administração da Petrobras. Foi o Lula que nomeou o Prates, nomeou os membros do Conselho de Administração. Eu tenho notícia de que, se nós continuarmos extraindo petróleo na escala que extraímos hoje, Anderson, nos próximos 10 anos, o Brasil vai ter que diminuir a produção de petróleo. Agora, nós extraímos, refinamos uma boa parte, quase a metade, e exportamos o resto. Nós estamos exportando sem imposto, sem nos apropriarmos desta vantagem econômica para retomar o desenvolvimento industrial do país. Nós estamos derramando petróleo no mundo quando a Petrobras sabe que daqui a 10 anos nós vamos ter que diminuir a produção porque estarão esgotadas parcialmente, não absolutamente, as nossas reservas. Veja, o governo insiste nisso, Anderson. Ele insiste nisso. Aqui no Paraná, que é onde eu estou, né,
quer ser universal, cante a sua aldeia. Não era isso que o Marshall McLuhan nos aconselhava? O governo federal fez o pedágio do Bolsonaro, um pedágio que o Bolsonaro não tinha tido coragem de fazer junto com o Rato. Veio o Lula e fez. Acusado pelo Ministério Público Federal, estadual, Tribunal de Contas da União, do Estado, com o maior roubo da história do Brasil. Fizeram. E me parece o filhote do Renan dizendo: não, este é um exemplo para o país. Então, isso nos causa aborrecimentos profundos. O governo federal trabalhou paralelamente com a venda da Copel. O BNDES, que era um dos grandes acionistas depois do Estado do Paraná, colaborou com a venda da Copel. Eles diziam: não, nós não perdemos nada. Quem perde é o Paraná. É um absurdo total. Então, nós temos o pedágio. E, fora as loucuras do Guedes, do presidente Guedes, estão vendendo a nossa companhia de saneamento, a Sanepar, que é a melhor do país. Mas quem é que está vendendo? Foi proposta do Bolsonaro? Não. É o BNDES que está com o PPI privatizando tudo. Então, é claro que o governo vai perdendo o entusiasmo da sua base de apoio, inclusive no próprio partido, né? E vai ganhando, conforme dizem as pesquisas, algum apoio do pessoal ligado ao capital financeiro. É esse o problema: a ausência de proposta e um governo estranho com ministros de direita. Inclusive você tem insistido bastante aí nessa ideia da falta de uma proposta do governo federal para um projeto de país. A gente, inclusive, dizia muito isso ao longo da campanha, né? O governo Lula não tinha efetivamente uma proposta para o país. O objetivo era derrotar o Jair Bolsonaro, algo que, evidentemente, era mais do que necessário, mas era preciso a gente ter bases para isso, ter uma proposta efetiva do que queria ser colocado no lugar desse projeto de destruição nacional que existia. Requião, você vê o governo em condições de superar esse momento que está colocado? Eu tenho falado muito aqui a respeito do quadro da aprovação do governo, né? O Lula está ali meio que estagnado no que diz respeito à sua aprovação popular, não sobe nem desce, está ali meio que... Não está estagnado, ele está caindo. Pouco, né, dentro da tal da margem de erro, né, o Requião? Mas está ali com um percentual muito tímido, especialmente em comparação ao que nós tivemos aí ao longo dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Você acha que o presidente tem condição de mobilizar o país? Ele tem interesse, Requião, o Lula tem interesse em mobilizar a classe trabalhadora no sentido de levar o país para um novo rumo? Me perdoa discordar um pouco de você, Anderson. Estamos aqui para debater. É isso. Quem quer ser universal, cante a sua aldeia, né? O conselho do Marshall McLuhan. Aqui no Paraná, em Curitiba, a rejeição do Lula é 60%. E no Estado é 57 e pouco por cento. Por quê? Porque tudo aquilo que era bandeira da oposição para consertar os erros cometidos no passado se transformaram em ações do governo. É esse o problema básico. Agora, o que eu acredito é que, se rapidamente a justiça colocar o Bolsonaro na cadeia, acaba essa falsa polarização que a direita plantada no governo, na frente da desesperança, utiliza para manter as políticas liberais. Ela utiliza essa polarização, mas condena de uma vez o Bolsonaro, o Guedes, esse pessoal todo, e acaba com isso e apresenta uma proposta de governo. Nós estamos consolidando o liberalismo econômico. E isso é realmente um absurdo. O PT, da base, é um partido que quer transformação. Não é revolução, não. Você sabe disso, que não são revolucionários os basistas da esquerda brasileira, mas são modificações, transformações que melhorem a vida do povo. Isso que eu te disse da Petrobras é um absurdo total. Daí vai o Alckmin e diz: nós não queremos reestatizar nada, nós não queremos recomprar usinas. Então, tudo isso vai tirando a credibilidade. Eu sinto que o meu amigo Lula, a quem eu muito admiro pelo percurso da sua vida, está perdendo poder e influência no seu próprio governo, Anderson. Isso que me fez sair do PT, você vai acabar me perguntando. Eu saí do PT pelo mesmo motivo pelo qual eu ingressei no PT.
Eu queria me opor ao liberalismo do Guedes, à entrega do Brasil. Eu tenho uma visão nacional, desenvolvimentista e solidária. O governo tem que ser solidário com o seu povo. E nós estamos aí com um massacre popular. A reforma tributária. Basta colocar um imposto sobre a exportação de bens não processados no Brasil, você já tem a alavanca para a retomada do desenvolvimento. Fica aquela conversa mole do arcabouço e tudo aquilo. Não vai a lugar algum. Não vai a lugar algum. Não se viu que não se critica mais o Banco Central? E o nosso amigo Haddad recebe, de paridade nos Estados Unidos, um prêmio junto com o Campos Filho. Então, nós estamos sem direção. E isso vai desgastando o governo. Qual é a consequência disso? A terrível consequência é a perda da confiabilidade desse grupo que nós pertencemos, você também, eu também, como a esquerda brasileira. E a falta de credibilidade levará fatalmente à eleição do Milei no Brasil. Daí direita mesmo, porque nós dissemos que íamos mudar o Brasil, não transformamos rigorosamente nada. E isso é o que está acontecendo. E parece que não percebem o que está acontecendo. O ministro das Minas e Energia é um maravilhoso delegado de polícia de Minas Gerais. O presidente da Petrobras era o consultor da Shell. Então, isso vai desacreditando o governo. E a prática, que é o critério da verdade, é uma prática de direita mesmo. E eu me baseio fundamentalmente aqui no Paraná. Agora, Riquelme, me chamou a atenção essa tua frase que você disse logo nisso, a tua resposta. Você acha que o presidente Lula perdeu influência sobre o próprio governo? Ou seja, essas medidas mais neoliberais, digamos assim, elas não passam pela caneta do Lula, pela anuência do presidente da República? Passam pela caneta, mas não pela vontade. Pela vontade, rigorosamente, não passam. Você viu essa briga agora entre o ministro das Minas e Energia da Petrobras? Sim. Viu que entraram com ações para tirar o presidente do Conselho de Administração, depois a própria Justiça fez com que ele voltasse. Se o Lula fosse, se eu fosse presidente, eu punha na rua os dois, imediatamente. Não tem cabimento isso. É uma briga dentro do governo e não há nenhuma proposta nacional. Nenhuma proposta nacional. Nós podíamos estar utilizando esse petróleo maravilhoso do pré-sal que nós descobrimos, trabalho lá do nosso Estrela e de outros companheiros. O Estrela foi simplesmente o coordenador do processo, mas tem os méritos disso e merece os méritos. Nós podíamos estar nos apropriando disso para fazer o desenvolvimento brasileiro. Nós estamos distribuindo petróleo que, segundo a Petrobras, vai começar a nos faltar em 10 anos. Será que o Lula não sabe disso? Só eu que sei e a Petrobras? Que 10 anos é o horizonte para começar a diminuir a produção? Daí fica esse barulho todo de carro elétrico e tal. Mas não, nós temos que estar, de alguma forma, diminuindo. Vamos admitir que o petróleo tenha um horizonte curto na história do mundo, não na história rápida do Brasil. Nós devíamos estar, de certa forma, preservando jazidas. Os Estados Unidos está comprando e armazenando. Como é que os Estados Unidos venceu as últimas guerras? Dando um banho de petróleo no mundo. Não é isso? Os navios da Inglaterra funcionaram como? Por que a Rússia, a Alemanha invadiu a Rússia? Para tomar Stalingrado, Anderson? Não, para tomar as áreas petrolíferas da Rússia, que ainda hoje é um grande produtor, que estava faltando para o nazismo petróleo para levar a guerra à frente. Agora, nós estamos doando isso tudo. Mas isso é um dado só dos erros do governo. E os nossos erros deviam ser experiência para não serem repetidos. Mas nós repetimos a cada dia. Até agora não mexeram na CLT, que tirou o direito dos trabalhadores. E eu não sei por que o Lula vai e me diz outro dia: o trabalhador brasileiro não quer mais CLT. O que ele quer? A miséria, o desespero, a ausência total de garantia social, de aposentadoria? Não, não é assim. O que está acontecendo? Então, isso me fez sair do PT. Eu não rompi com o PT. A base do PT é muito boa. Eu saí. Eu saí porque eu
não vou, de forma alguma, concordar com os erros repetidos da frente da desesperança. Eu ia justamente entrar nessa questão agora, saber de você os motivos, né, que te levaram a essa saída do Partido dos Trabalhadores. Você ficou 2 anos no PT, né, Requião? Se filiou lá em 2022 para concorrer ao governo do Paraná, inclusive na época foi derrotado pelo Ratinho Júnior, mas você tem dito aí um pouco a respeito do que é que te levou a esse quadro. Você chegou a conversar com o presidente Lula, ou Requião, sobre esse seu descontentamento, indicando o Não, desejo aí de se filiar? não tive oportunidade de conversar com o Lula, nunca mais conversou comigo. Agora, veja, eu estou filiado há 2 anos no PT. Eu entrei porque tinha confiança nas possibilidades de crescimento do Lula, que é o que acontece ao longo da sua vida em favor do Brasil, e porque acreditava que nós iniciaríamos algumas transformações. Nada de radicalismo, transformações sustentáveis, possíveis, sem um esquerdismo tolo, mas muito menos sem essa aliança com o capital financeiro que está ocorrendo hoje, que é uma espécie de uma traição a todo o projeto eleitoral que nós tínhamos. O Lula me ligou uns 10 dias antes de tomar posse, uma festa, uma conversa muito animada. Disse: Requião, quero que você venha para Brasília, eu quero conversar sobre o Paraná, sobre a política. Você pode vir? Eu disse: claro que posso. Mas quer que vá quando? Não, eu ligo de novo para você. Nunca mais me ligou. Daí passaram a me oferecer carguinhos, cargos para a espécie de cala-boca remunerada, sabe? Membro do Conselho de Administração da Itaipu, depois membro do Conselho de Administração de outra empresa, não sei bem se estavam me oferecendo a Eletrobras ou aquela outra que cuida de usinas e de Itaipu, e eu disse que não. Eu queria poder participar. Agora, eu fui filiado ao PT, não fui do PT. O PT tem grupos internos, Anderson. Grupos internos. Esses grupos são fechados. E o que eu vejo agora é que, ao invés de discutir política, apesar da frente da esperança, mas discutir como partido política brasileira, eles estão discutindo o cargo. Eles se mobilizam para conseguir nomear os seus quadros. A discussão política desapareceu. Eu não vi existir o PT nesses 2 anos. Rigorosamente nada. O Lula não falou comigo, ninguém mais falou. Eles não querem saber a minha opinião. Eles querem nomear. Isso é muito ruim. Isso não é um defeito do PT, né, Anderson? É um defeito dos partidos políticos. Sim. Então não vamos particularizar isso. Então eu não tinha nada mais o que fazer. Como eu quero continuar opinando em cima da minha experiência, da minha longa convivência com a política, com as transformações, eu saí. Agora, eu entrei no Mobiliza. O Mobiliza foi fundado lá atrás pelo Celso Brandt, cara porreta, nacionalista, progressista. Depois parece que foi mais à direita. O Mobiliza me convidou aqui e o Mobiliza praticamente não existe no Paraná. Eles estavam me cancelando. Quando eu saí do PT, eu imaginava... Eu fui o senador mais votado do Brasil no Paraná, em relação à população. Eu perdi o meu apoio eleitoral, uma parte dele, ainda tenho um apoio grande, fiz 2 milhões de votos na última eleição, mas eu perdi porque eu passei a apoiar o PT, a Dilma, o Lula, embora eu fosse sempre um crítico da política econômica, do Meirelles e do Joaquim Levy, nem se fala, né? Que era erro atrás de erro. Mas eu perdi uma parte do meu eleitorado. Mas eu não tive espaço nenhum, eles queriam me cancelar. Não me davam, não tinha espaço para conversar, para bater papo, dizer das minhas opiniões, fazer uma crítica do governo, sempre propositiva. Eu nunca fiz uma crítica destrutiva, propositiva, tentando corrigir erros reiteradamente repetidos, mas sem espaço algum. Então eu não vi PT. Eu fui para esse Mobiliza, que não tem horário de televisão, não tem dinheiro, porque eu, pelo menos, tenho a condição de, se quiser, fazer uma coligação com outros partidos e me candidatar. Mas isso não é importante para mim, Anderson. Eu fui troço à beça na política brasileira e internacional. Governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente da seção brasileira do Parlatino, do Parlasul. Não estou atrás disso. Eu queria ver o país se transformando. Então eles perguntam: Requião, o que você quer? Se eu quero um governo a favor do Brasil. E eu me recuso
a, em nome dessa conversa mole da oposição ao fascismo, concordar com políticas de direita. Porque nós estamos com um governo francamente de centro-direita. E isso está errado. Não é o Lula. Não é o discurso do Lula. Eu não digo que o Lula seja sempre perfeito. Eu, desde o começo, disse, eu sou um apoiador do Lula, eu não sou devoto do Lula. Eu sou devoto do meu país, do meu povo, das políticas de soberania, de crescimento econômico, de desenvolvimento. Mas nunca escondi minha simpatia pelo Lula. Tanto que eu era do PMDB, aqui no Paraná eu era o filiado número 1 do PMDB, saí do partido porque o partido foi para a direita. Então, por que eu ficaria no PT, um partido à direita, com grupos disputando cargos, sem nenhum debate econômico, sem nenhuma opinião, uma censura interna absoluta? Requião, me diga o seguinte: você tem uma tese para o que te levou, ao que levou a esse teu abandono dentro do Partido dos Trabalhadores? Isso pode estar relacionado ao fato de você ter se tornado um crítico a respeito das decisões do governo Lula e outras. Você guarda algum tipo de mágoa do PT, do presidente Lula, depois desse cenário, desse quadro de abandono que você passou ao longo dos últimos tempos? Que coisa boba, né, Anderson? Mágoa alguma. Eu quero é que o Brasil se transforme, que o PT se transforme no instrumento de modificação do país, não de consolidação do liberalismo. Eu entrei no PT porque eu quis. E saí pelo mesmo motivo pelo qual entrei. Mágoa por quê? Eu disse a você, eu não rompi com o PT, eu saí do PT. Tem gente boa no PT, não tenha dúvida disso, mas tem gente boa e calada. É isso. E o que é que levou esse abandono que você passou a sofrer ao longo desses últimos tempos, Requião? Está ligado, de fato, a essas críticas suas ao governo do presidente Lula, na tua avaliação? Sem dúvida alguma, é a minha posição política. Um brasileiro nacionalista, progressista, não tem espaço nesse jogo. Eu não sou o Alckmin. Eu não sou da direita. Eu sou um brasileiro progressista e eu entrei na política para melhorar a vida do povo de Curitiba, do Paraná e do Brasil. É a minha visão. Isso os deixou profundamente descontentes. Como é que eu poderia, por exemplo, ir para o Conselho da Petrobras com o Prates nomeado presidente e a Petrobras com um grupo de conselheiros de mercado nomeados pelo presidente Lula? Não dá, seria o mesmo jogo das tendências do PT. O Requião quer uma boquinha, não quero, não preciso, não aceito de forma alguma. Eu quero é participar da política como faço há 80 anos, desde que nasci. É isso. A saída do Prates, você falou, aproveitando que você está falando muito da Petrobras, Requião, você acha que a saída do Prates seria uma solução aí para esse problema que a estatal vem enfrentando ao longo dos últimos tempos, essa crise interna lá dentro? A gente sabe bem que há uma disputa muito grande lá, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, tentando aí desgastar o Jean Paul Prats diante desse quadro que está colocado. Qual a alternativa para a Petrobras para a gente ter um fim nessa crise? Há uma mudança na direção da estatal, Requião? Eu acho que não. Eu acho que o Prates era um consultor da Shell. Era o defensor do entreguismo, foi o defensor homem do mercado, né, Requião? E aquilo tudo. E o outro, Alexandre Silveira, o delegado de polícia, eu nem sei quem é, não sabe nada de nada. Mas eu não acho que a demissão dos dois resolva. O governo tem que dizer qual é a política de petróleo que quer fazer. Então, se nós estamos no fim de um ciclo de petróleo, que pode ser aí em um número de anos, e o Brasil precisa se resguardar disso, ir para tecnologia alternativa, energia alternativa, tudo bem. Mas nós estamos jogando fora tudo. Nós estamos, não estamos abrindo mais usinas. O Alckmin, que é o vice-presidente da República, disse que nós não vamos recomprar usina vendida alguma e que não queremos estatizar nada. Eu vejo, por exemplo, a questão da Eletrobras. Eu vi a ação que o governo entrou no Supremo Tribunal Federal. Eles dizem textualmente que não querem estatizar a Eletrobras. O mundo está fazendo isso, Anderson. A França está fazendo, a Alemanha está fazendo, países do mundo inteiro estão fazendo. Londres e Paris estão estatizando o sistema d'água. São empresas estratégicas. Não pode ficar na mão de um grupo minoritário de pessoas que só pensam em ganhar dinheiro. A abundância desses produtos estratégicos
e a razoabilidade do preço garante o desenvolvimento privado da nossa economia. Nós estamos jogando isso tudo fora e batendo palma, dizendo que somos contra o fascismo. Somos contra o quê? A grosseria do Bolsonaro? Claro, ela desagrada a nossa elite. Ele não sabe usar o talher na mesa, ele não sabe comer bem um prato, ele não se veste adequadamente. Mas o que está atrás do Bolsonaro é o liberalismo econômico na mão do Guedes. O Bolsonaro foi um instrumento fabricado para que o poder econômico tomasse conta do governo. Em cima do quê? De erros e de frustrações populares pelo fato do nosso time progressista assumir o governo e ficar consolidando o liberalismo e prejudicando a população. Temos aí agora a greve dos professores. Não sei se poderiam dar um aumento desejado pelos professores. Eles têm direito de querer um aumento maior possível, para isso existe o seu sindicato. Mas como é que pode dar aumento para a Polícia Federal, para o Exército e tudo mais, e não pode dar para os professores? Como é que pode manter o raio da emenda impositiva, que agora o Dino levantou a lebre, né? Intimou o governo, a Câmara e o Senado a explicar por que se mantém se o Supremo disse que não existia. É claro que o Dino não fez isso contra o governo, ele foi para expor uma situação e procurar uma solução. Como é que isto pode? E o resto não pode. Como é que nós podemos continuar pagando uma dívida pública brutal, com juros brutais do Banco Central Independente? Como é que se acaba? Como é que foi criada essa dívida? Como é que se aumenta a dívida de um país? Aumentando os juros internos. No caso nosso, que não está nem muito relacionado ao dólar, é mais em real mesmo, graças a Deus, né? Então, o juro interno faz a dívida galopar. Como é que se acaba com ela? Diminui o juro. Qual é o juro no Japão, que tem uma dívida brutal? 0,5%? Qualquer coisa assim. O nosso é 10,45 agora. Então, são erros em cima de erros e vão sendo ocultos pela história. Nós temos que lutar contra o fascismo. Ora, não me venham de bozeguinhos ao leito, como diria Claretta Petacci ao Mussolini. É isso, é isso. A situação é muito difícil, Requião. A gente precisa, acima de tudo, ter uma postura mais firme dessa gestão do presidente Lula. Requião, você acha que o PT que foi criado lá no final dos anos 70, início dos anos 80, ele é o mesmo partido de hoje, Requião, na tua avaliação? O que é que mudou em relação ao início lá dos trabalhos do Partido dos Trabalhadores, logo ali no finalzinho da ditadura civil-militar aqui no nosso país? O partido se modificou, foi mutado de alguma forma? E o que é que mudou no PT de lá até aqui, Requião? O PT hoje é o Lula. E o partido, praticamente, um partido de combate, não existe. Veja aqui no Paraná. Por que eu fui candidato a governador pelo PT? Porque não tinha candidato, não tinha quem lançar. Eu estava fora do Paraná há 12 anos, fazendo política internacional. Eu saí para apoiar a candidatura do Lula e me colocar contra o liberalismo econômico, com toda clareza. Agora, o que aconteceu na campanha? Fizeram aliança aqui com o meu adversário, com o Rato. Não é? Você lembra que o meu amigo Zé Dirceu veio aqui, almoçou comigo e secretamente fez um jantar com o Rato? E daí, qual era o negócio? Não batemos no Rato, mas alguns parlamentares podem apoiar o Lula. Eu vi, por exemplo, a campanha do MST. O MST fez uma campanha para Gleisi, minha amiga Gleisi, e para o Lula. O Requião, que era candidato a governador, estava fora. Era um esquema. Vamos admitir que você pudesse entender isso, que era mais importante a eleição do Lula do que prestigiar o Requião no Paraná. Eu teria concordado com isso. Mas não foi bem assim só na campanha. Hoje é no governo. Hoje é no governo. Se você olhar a distribuição de recursos, de emendas, quem está recebendo é a nossa oposição. E o pessoal do PT brigando por carguinho. Brigando ou nomeando. Mas não tem posição política. Nenhuma posição política. E aquela bobajada lá de Itaipu,
oferecendo dinheiro para as prefeituras, parece o Chacrinha, lembra? Quem quer bacalhau? Sem programa, sem fiscalização, sem nada, com a intenção de adquirir o apoio de uma prefeitura do interior para a próxima eleição ao Senado. É ridículo isso, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. E se o governo tivesse no Paraná atendido algumas bandeiras de campanha do Lula, minha, de todos nós do PT, sem sombra de dúvida nós teríamos subido na pesquisa de opinião e não descido. Ora, por que se espera que tenha apoio quando o governo está fazendo a prática rejeitada pelas forças progressistas durante os últimos anos? E opinião, né? Eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, e aquele bando de cargos internacionais, não quero nem repetir isso. A minha opinião nunca valeu nada, não queriam nem saber qual era. Uhum. Então, nunca foi para mim. Então, o que eles achavam? Não, vamos oferecer um cargo gordo. Não quero. Uhum. Mas isso pelo país, pelas minhas crenças, pela minha visão ideológica. Isso virou a tônica da política nacional, né, Requião? Os partidos parece que entraram nessa retórica, nessa ideia do eleitoralismo, justamente para a distribuição de cargos e não para a mudança efetiva da realidade nacional. O que levou a esse quadro e outro, Requião? Você ainda acredita na lógica partidária aqui no nosso país? Os partidos políticos são a solução para os dramas que o país atravessa? Você preferia, por exemplo, poder concorrer sem estar filiado a um partido, por exemplo? Isso está ligado, esse quadro difícil que a gente está enfrentando, está ligado justamente à lógica partidária que tem sido adotada ao longo dos últimos anos? Hoje isso é impossível, Anderson, por causa do fundo partidário. Inclusive, eu acho que uma parte da resistência, à minha opinião, dentro do PT, se deve ao fato do controle do fundo partidário. O Requião tem voto, eu tenho muito mais voto que eles. Eu sou muito maior que o PT no Paraná. O Lula ganhou bem a eleição, mas eu sou muito maior que o PT no Paraná individualmente, em função do acúmulo, governador 3 vezes, senador 2 vezes, o que eu fiz, como me coloquei. O meu governo tinha 83% de apoio antes de eu apoiar o PT. Então, é essa briga. O Requião entra, vai querer dar opinião e nós vamos ser marginalizados. É uma estupidez isso. Uma estupidez. Erro em cima de erro e repetindo os erros a cada momento. Então, isso vai nos levar a uma situação muito ruim. Agora, o Bolsonaro tem que acabar rapidamente isso. Que julgue logo o Bolsonaro. O comício do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro não foi uma glória, mas é bobagem dizer que foi insignificante, né? Porque não foi insignificante. 33 mil pessoas, 50 mil pessoas é gente para burro. Uhum. O Requião, eu tenho visto aí muito, eu inclusive venho repercutindo muito isso aqui no programa. Há um personalismo excessivo na política no nosso país, já que vem sendo alimentado muito, especialmente ao longo dos últimos tempos. Essa polarização entre Lula e Bolsonaro, de alguma forma, demonstra que esse personalismo tomou conta da política nacional. Você acha que é necessário uma espécie de refundação dos partidos políticos para a gente superar esse momento, deixar o personalismo de lado e passar a dialogar com os ideais que cada uma das legendas tem a discutir aqui no nosso país? Como é que você vê essa ideia do personalismo na política no país? Esse personalismo, hoje, diz respeito à polarização, à necessidade da polarização da frente da desesperança e do Bolsonaro do outro lado. Eles se necessitam. Eu sou Lula! Bacana. Mas em relação à Petrobras, eu sou Lula e o Lula é o quê? Em relação às reservas minerais, o Lula é o quê? Como é que isso funciona? Esse personalismo é uma necessidade de permanência no poder, não de transformação do Brasil. O Brasil tem que ter proposta. Se o Lula assumisse uma rede de televisão, colocasse algumas propostas moderadas, factíveis, possíveis, ele sacudia esse país. Eu sou uma espécie de termômetro disso. Eu sou um curitibano de classe média baixa e como eu sinto a decepção, sente o conjunto do Estado progressista. Mas eu não sou oposição, eu sou o cara que ainda tem esperança. Agora, o que eu acho é o seguinte, a prática é o critério da verdade, não adianta eu falar.
eu tinha que tomar atitude. Tomei. Saí do PT e entrei no Mobiliza. Gente boa do Mobiliza, uma rapaziada. E o Brando era maravilhoso, né? Lembra dele, o Celso? Uhum. Falecido já. Inclusive, Raquel, eu posso dizer que você falou a respeito do teu carinho com algumas figuras dentro do PT, eu sou prova disso, né? Inclusive, eu estava, há uns anos atrás, eu estava no gabinete do senador, à época, o Lindbergh Farias, estava fazendo uma entrevista com ele para um blog que eu tinha na Carta Capital, ele, no meio da entrevista, você ligou pro Lindbergh, ele rapidamente, só um instante, preciso falar aqui com o Requião. Aí ele ficou batendo papo contigo por uns bons 15 minutos aí. Você ainda tem relação lá com o Lindbergh, Requião? O Lindo não falou mais comigo também. É mesmo? Não tenho rompimento, mas nunca mais. Não, eu mando, às vezes, um WhatsApp, então não tenho recebido. Eu estou meio isolado desse PT dito progressista. Eu, inclusive, tentei contato também. A gente tem tentado, ao longo desses últimos tempos, entrevista com o senador Lindbergh Faria, mas ele não responde aqui às nossas chamadas aqui para fazer esse diálogo. O Lindbergh parece que é um quadro que está um pouco mais à esquerda no Partido dos Trabalhadores. É um bom quadro. Né? Eu admiro o Lindo. Eu tinha como amigo, mas se distanciou. Provavelmente porque eu não faço parte dos seus grupos internos do PT e saí do PT. Nunca mais falou comigo. Entendo. Isso é Lula. Ia me ligar e não ligou. Pois é, o Riquinho, isso que eu acho estranho, né? Porque você tinha uma boa relação. Era importante para ser candidato a governador do Paraná. Eu perdi completamente a importância para dar uma opinião sobre o governo. Por quê? Porque o governo é um governo de centro-direita. É um acordão que fizeram. Você conhece algum ministro do Lula que seja progressista? Claramente progressista? Algum? Dos 37? Talvez só o Silvio Almeida, não o Riquião. Ele é um cara razoável, gosto dele. Mas econômico, não sei se ele seria progressista também. O Haddad, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, parece que foi capturado em absoluto pela lógica neoliberal aqui no nosso país. Você acha que essa posição do Haddad está relacionada à origem dele, o que ele pensa sobre a economia, ou à necessidade que há de se fazer alianças, de se ceder espaço aos neoliberais, Requião? Anderson, o Haddad é um cara sério. Ele é incapaz de comer um hambúrguer com dinheiro público. Mas ele saiu da USP e foi trabalhar no INSPER, que era comandado naquela época pelo Marcos Lisboa, que foi o autor da Frente da Esperança, não, do Salto para o Futuro, não era isso? Aquele projeto do Temer. Ponte para o Futuro. Ponte para o Futuro, que era o projeto do Temer. Eu vejo hoje no comando da economia brasileira o Marcos Lisboa, que não aparece, não fala, mas é a conversa do Marcos Lisboa que eu vejo comandando a economia do Brasil. Claro que tem coisas compensatórias, propostas pelo Fundo Monetário Internacional. Se lembra? Para fazer avançar o liberalismo, tem que acalmar o povo com política compensatória. Então, dá uma coisinha aqui, outra coisinha. Mas o que o povo brasileiro quer e precisa? Cultura, evolução econômica, processo civilizatório, esclarecimento sobre o que acontece com a economia no mundo. Nós estamos aí numa situação que eu até admiro no Lula, que é as posições claras dele contra o unilateralismo da economia. O multilateralismo dele é positivo e vamos bater palma. Né? Bater palma de uma forma entusiasmada. Mas, fora isso, nada. E o Brasil não tem peso para isso. Nós estamos numa situação complicada. Você veja, por exemplo, me surge na cabeça aqui agora, se aqueles foguetes, alguns poucos mísseis e drones que o Irã lançou contra Israel fosse lançado contra o Brasil, que tinha acontecido. Nós não temos defesa antiaérea para avião monomotor, rapaz. Nós não temos avanço tecnológico. Nós estamos... Quem me informou isso foi o general Vilas Boas, numa reunião que nós o convidamos, uma comissão do Senado, que eu convidei, que o Brasil está proibido de pesquisar mísseis que tenham um alcance acima de 200, 300 quilômetros.
para que a gente não tenha condição de retalhar um ataque, proibidos por acordos internacionais. Não é ridículo tudo isso? É claro que eu não quero guerra. Eu, às vezes, à noite, acordo e fico pensando. Eu pensava que vivia num mundo evoluído e que os assassinatos de massa, os holocaustos, os genocídios eram coisas do passado, que jamais aconteceriam novamente. Agora, de repente, nós estamos vendo isso multiplicado, Anderson. Você pode, por exemplo, comentar as razões da Rússia de não querer míssil na sua fronteira, mas estão morrendo jovens russos e jovens ucranianos que não têm ideia de por que estão morrendo. Uhum. Os generais e os comandantes do processo não vão à guerra. O filho do Netanyahu mora nos Estados Unidos. Sim. E diz aí a mídia que vive como um príncipe. Então, são coisas absolutamente incompreensíveis. O que é que está faltando nisso tudo, no nosso governo e no mundo? Amor, solidariedade. Eu estou na linha do Papa Francisco. Está faltando amor e solidariedade nos governos e entre os povos. A gente não tem visto isso de fato ao longo desses últimos tempos. Ô, Riquelme, para a gente fechar aqui, eu recebi aqui um superchat de uma espectadora nossa, Luísa Copters. Ela diz aqui o seguinte, ó. Sem ilusões, Requião, Lula sempre descartou quem não lhe serve mais. Lembra lá atrás do Cristóvão Buarque? Até Ana Moser. Não é pessoal, é utilidade. Você considera isso que a Luísa Copters diz, que o presidente Lula descarta quem não lhe serve? Não, ele na prática, ele é um político que trabalha pragmaticamente. Agora, o Cristóvão é meu amigo pessoal, mas ele economicamente é um liberal, né? A visão econômica dele é liberal. Ele esteve em Curitiba outro dia, almoçou aqui comigo. Uhum. E ele me disse, Riquelme, sabe por que eu fui demitido do Ministério da Educação? Sabe? E divergência com o Lula? Ele disse, não. Ele queria a universalização do ensino básico. Então ele dizia, não é possível que no Brasil você fale em melhora da educação se a educação não for federalizada. Um pequeno município do interior, às vezes, não tem condição de construir um prédio de uma escola. E existem escolas sem água tratada e com um sistema de esgoto precaríssimo. Uhum. Então, o governo federal tinha que investir nisso. E tinha que fazer concursos federais, com salários decentes, que um pequeno município jamais vai poder pagar para um professor. Uhum. Então, isso daria o upgrade. E o Lula queria que eu investisse nas universidades, e eu insistia em investir no ensino básico. Por isso eu fui demitido. Mas ele não mostra hoje, pelo menos, mágoa a respeito da demissão e das posições que ele tomou. Ele continua batendo na tecla que nós temos que melhorar a qualidade do ensino básico. E só pode melhorar federalizando. Porque tem municípios e estados que não têm nenhuma condição, nem base material de professores com formação adequada. Eu, aqui no Paraná, com essa visão parecida com a do Buarque, eu criei a formação continuada dos professores. Eu queria uma melhoria brutal da qualidade de ensino. Daí diziam, nossos professores não valem nada. Anderson, bobagem, valem tanto quanto um professor de qualquer lugar do mundo, mas não tiveram uma adequação pedagógica, didática na sua formação. Eu tirei esse pessoal 1 ano da sala de aula e botei de novo na universidade. Eu construí espaços nas universidades, físicos, e contratei professores para ministrarem novas técnicas didáticas e pedagógicas para os nossos professores. No 2º ano, a metade do tempo eles ficavam na universidade e a outra metade na escola, e já iam socializando os conhecimentos com a outra parte. Eu mexi na estrutura do currículo e do plano de carreira, botei degraus acima para eles poderem ainda subir e aproveitar o tempo que se formaram ou se reconduziram a sua formação nas universidades. Foi uma maravilha. Nós fomos o primeiro lugar do ensino no Brasil. O professor Ciro Gomes vive alardeando que foram eles lá, mas foi aqui, sem terceirização, sem privatização, sem nada. Foi investindo nos professores e nas escolas. Eu coloquei internet em todas as escolas do Paraná. Era mais ou menos o sonho do Buarque. Agora, economicamente, eu sou muito amigo do Cristóvão.
mas eu não sou exatamente compatível com a posição econômica dele. Ele me dizia outro dia, não, não é isso, é aquilo, você não entende, eu sou progressista também. Ele é decente, correto, mas economicamente, a formação dele... Ele estudou na França, depois morou nos Estados Unidos 2 ou 3 anos e voltou para o Brasil, convidado para ser candidato, se elegeu governador do Distrito Federal. É um cara correto, limpo, mas não é exatamente um progressista. Pelo que ele me disse, ele está se transformando num progressista. Requião, eu tinha assunto aqui para levar esse papo por muito mais tempo, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, infelizmente. Inclusive, o nosso próximo assunto é justamente educação. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Faixa Livre sobre educação, mas por enquanto, por hora, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Requião. Quero te desejar sorte nessa tua trajetória política ao longo dos próximos meses e anos, no Mobiliza a partir de agora. Quero agradecer muito a tua presença e estaremos juntos aí nessa caminhada em prol da construção de um país melhor, acima de tudo, né, Requião, que atenda aos interesses da classe trabalhadora, um país que coloque no topo das prioridades a soberania nacional. Infelizmente, a gente não tem visto isso ao longo dos últimos tempos. Seguimos nessa luta, viu, Requião? Obrigado aí pela tua participação. Anderson, a sorte que você me deseja, eu me permito transferir para o Brasil. O Brasil precisa ter sorte, um governo que pense na nossa soberania, no nosso processo civilizatório, que escape dessa loucura do liberalismo econômico. O liberalismo econômico que concentra poder na mão de meia dúzia de pessoas e transforma o povo num povo semi-escravizado. O projeto em curso no Brasil, de centro-direita, é nos transformar numa colônia, sem indústria, sem um ensino de má qualidade. Isso tem que acabar. Eu esperava que o Lula fosse um instrumento, a alavanca para iniciar esse processo. Mas eu vejo o Lula perdendo poder e perdendo influência no seu próprio governo. Me perdoa os que não concordam comigo, enfurecidos, vão me dizer desaforos incríveis aí pelo Twitter e tudo mais, mas é isso que eu vejo e isso que eu não gostaria que ocorresse. Um abraço, Anderson. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Requião, pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima.